Muito bem. Doutora Flávia, me diga uma coisa. A sessão telepresencial é a sala 2 ou a sala 3? 3. Estou fora dela, né, Flavinha? Eu estou fora, né? Não, doutor Meton, é porque o doutor Marco vai compor o coro de um que tem impedimento do doutor Edilson. Nossa, Ele veio como membro da primeira turma. tudo bem. Vamos ao pregão. Então, número de ordem, Formalmente, relator, doutor... declaro aberta essa sessão ordinária do dia 20 de abril de 2021, né? Pregão, por favor. Obrigada. Número de ordem 1 da sala 3, processo 250, dígito 86-2020-004. Relator, doutor Jorge, impedimento, doutor Edilson, compondo o coro, doutor Marco. Pedido de sustentação, Cleiton. Número de ordem 1 da sala 3. Pois não, desembargador Jorge. Presidente, inicialmente informo que eu estou sem o PJE aqui, desliguei por causa da fraqueza do sinal, então eu estou mesmo aqui com os votos escritos. Presidente, é um recurso ordinário da Equatorial em uma ação de consignação e pagamento. Eu estou conhecendo do recurso e dando parcial provimento para determinar o retorno dos autos à primeira instância, porque o juiz extinguiu por carência de ação, quando, na verdade, não se caracteriza a carência de ação. Então, eu estou reformando só para determinar o retorno dos autos e o julgamento do mérito. Eu acompanhei. Desembargador Marco Aurélio. Igualmente, tá registrado aí, acompanhei. Igualmente, Flavinha, por unanimidade, viu? Provido os termos do voto do relator. A doutor Cleiton declina, né? Doutor Cleiton parece que teria pretensão de sustentar, mas como ele foi atendido na sua pretensão, acho que ele vai declinar. Declino sim, excelência. Bom dia a todos, boa sessão. Bom dia, doutor Cleiton. Obrigado. Então, fica assim, proclamado nos termos do relator. Número de ordem 9. Desculpe, doutor... Só uma pergunta. Era só esse. Muito eu não obrigada. tenho, nas outras salas eu tenho? Nem me recordo. Não, na tela presencial não, doutor Marcos. Só tem uma sala virtual do senhor. Então tá, bom dia para todo mundo. Doutora Flávia, a sua imagem está mais escura que a minha. Oi? Bom dia, doutor Marcos. Bom dia. A sua imagem está mais escura que a minha, está igual a minha na sessão anterior. A minha, né? É só acender uma luz na sua frente. Vou acender aqui, já. Se tiver luz atrás, escurece a imagem. Vê se melhora. Número de ordem 9, relator, doutor Jorge, processo 1303, dígito 39-2019-004, pedido de sustentação, doutora Ana Isabelle, pela parte recorrida. Número de ordem 9. 9. Pois não. Presidente, é o recurso ordinário da empresa reclamada, POTI, Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada, em que se discute a aplicação das multas do 467 e 477 da CLT em empresa em recuperação judicial e o direito à indenização, à estabilidade da gestante. Eu estou dizendo que a recuperação judicial não afasta a incidência das multas e entendendo caracterizado o direito à indenização pelo período de estabilidade conferido à gestante. Adianto que estou conhecendo e negando provimento ao recurso, presidente. Desembargador Manuel Edilson, acompanhou? Tem sustentação oral, né? Eu acompanhei, excelência, e pelo que eu ouvi da doutora Flávia, a doutora Isabela está pela recorrida. Isso, exatamente. Se for, eu acho que ela vai declinar, porque eu acompanhei. Sim. Pois não. Então, eu também acompanhei, ficou unanimidade, né? Unanimidade conhecido recurso, negado provimento, os termos do voto do excelentíssimo relator. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, doutora Isabel. Número de ordem 3, relator doutor Jorge, processo 4, dígito 84-2020-006,
Pedido de sustentação oral do Dr. Poento Portela pela parte recorrente. Número de ordens, 3. Foi não, desembargador Jorge. Sumaríssimo, né? Doutora Flávia, é o 04, é isso? 3. Não, o número do processo. Ah, é. Desembargador, mas eu estou sem PJE. Então, aqui é só... 04, doutor Jorge, 04. Ok, então, presidente. É um recurso ordinário aqui, da parte, parece que de ambas as partes, em que se discute a questão relativa aos efeitos da recuperação judicial no processo de conhecimento. Eu estou conhecendo do recurso, né? E dando parcial provimento, presidente. Eu estava dando parcial provimento numa preliminar que envolve a legitimidade passiva dos sócios da empresa para responder na ação de conhecimento à alegação de responsabilidade quanto aos débitos da sociedade. Mas me parece que sou vencido, já que Vossa Excelência e o desembargador Manuel Rios estão mantendo a sentença de primeiro grau. Perfeito. É como voto, presidente. Há interesse em sustentações? Sim, Excelência. Se houver divergência do voto do desembargador Jorge Alain, de dar provimento parcial para deferir a inclusão dos sócios no polo passivo, da despersonalização da pessoa jurídica, haveria, sim, interesse em sustentar. A sentença excluiu, foi? A sentença excluiu os sócios do polo passivo naquela oportunidade, sob a alegação de que o incidente poderia ser processado em um momento futuro. Entretanto, aí peço já permissão, já adentrando na sustentação oral de verdade, é que o próprio provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho diz que o incidente pode ser e deve ser materializado na petição inicial. Se não o fizer, ela será objeto de incidente próprio na execução. Mas, neste caso, Excelências, nós temos uma empresa, que é a Farmácia do Trabalhador, que tem várias razões sociais, pertencente a uma mesma holding, que é a FPB, e que os sócios são os mesmos. Apesar de uma das empresas do grupo estar em recuperação judicial, os sócios têm ampla capacidade econômica demonstrada na instrução, na ação inicial. Então, o recurso da reclamante, no caso específico, para que seja deferida a condenação solidária dos sócios logo agora na fase de conhecimento. Havendo trânsito em julgado, e a competência da Justiça do Trabalho, inclusive, para a questão da discussão de eventual prosseguimento ou não da execução em relação à empresa com recuperação judicial, ela se dará na ausência de patrimônio da própria empresa contra os sócios, que, conforme demonstrado, e ora reitero, tem ampla capacidade econômica demonstrada no processo. Então, peço venha a Vossa Excelência, ao desembargador Manuel Rios, para que reflitam sobre a matéria e deem provimento ao recurso, acompanhando o voto do relator. Então, é nesses termos que eu solicito a Vossa Excelência. Inclusive, doutor Meton, teve um processo semelhante na primeira turma, do qual o senhor fez parte, e a tese foi essa, com o voto de Vossa Excelência, não como relator, mas como voto de composição na composição do quórum, de que é possível, sim, deferir, agora já na fase de conhecimento ordinária, a inclusão dos sócios no polo passivo. E é esse o objeto do recurso da reclamante. Assim, a sentença excluiu os sócios do polo passivo. O desembargador Jorge está mantendo esse ponto, né?
doutor Jorge está dizendo, dá parcial provimento. Presidente, eu estou dizendo que é possível a desconsideração da personalidade jurídica no processo de conhecimento. Então, conhecendo a legitimidade dos sócios. Mas, como nesse caso não foi provado os 3 pressupostos da desconsideração, que são má gestão, administração fraudulenta ou confusão patrimonial, eu estou afastando. No caso, eu estou julgando o mérito e dizendo que os sócios não têm responsabilidade, porque não houve má gestão, gestão fraudulenta ou confusão patrimonial. A mera suficiência do patrimônio da empresa para responder pelos débitos não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Só autoriza quando há um desses 3 casos: má gestão, gestão fraudulenta ou confusão patrimonial. É como voto, presidente. Desembargador, tem sustentação da outra parte? Né? Desembargador Manuel Edilson. Eu achei muito forte o fundamento do doutor Pedro. Doutor Meton, só... Não, eu ia aderir ao voto do doutor Jorge Alain, porque eu entendia que ele estava... eu tinha me enganado. Mas agora, com a explicação dele, eu estou agora... Então, se o doutor Jorge disse que não cabe como é que chama? A despersonalização, e o doutor Portela está dizendo que cabia, eu agora fiquei na dúvida agora aqui. Não, é assim, ele movimentou a ação contra a empresa e seus sócios, solidariamente. O juiz de primeiro grau excluiu os sócios, disse que isso é só para execução. Mas nós vimos trabalhando aqui, inclusive, lutando pela sentença líquida, pelo acórdão líquido, para cortar caminho na execução, né? Exatamente. Se a gente resolver no conhecimento, fica melhor. Do que adiar problema, né? Só que o Não problema é quebra. O doutor Jorge aí adentrou no mérito e disse que não, mesmo cabendo no conhecimento, nesse caso não cabe porque não há os fatores que autorizam... Não, mas aí é que nós estamos nos enganando. Não há quebra de personalidade jurídica, entendeu? Não há quebra de personalidade jurídica. A aplicação do artigo 10A da CLT, e os sócios presentes são responsáveis pelo dívida da empresa, entendeu? Primeiro se executa... O incidente é de desconsideração que foi levado para o processo de conhecimento. O juiz de primeiro grau considerou os sócios parte legítima por entender que a desconsideração só seria viável na execução. Eu estou entendendo, como previsto na legislação, que a desconsideração pode ser alegada no processo de conhecimento e conhecendo, então, a legitimidade dos sócios para se defenderem na fase de conhecimento. Só que, como sequer foi alegado, má gestão, confusão patrimonial ou gestão fraudulenta, que são as 3 circunstâncias que autorizam a desconsideração, eu estou afastando a desconsideração. É só isso, presidente. Sequer foi alegado qualquer desses fatos como motivo para desconsideração. O que foi alegado foi que a empresa não tem patrimônio para responder. Isso sim, essa circunstância é que deve se verificar apenas no processo de execução. Ninguém pode antecipar no processo de conhecimento essa questão de se a empresa tem ou não patrimônio para responder. Como assim? O juiz de uma fase de conhecimento não tem como apurar se a empresa tem ou não tem patrimônio. Isso é uma questão realmente do processo de conhecimento. Porque ela está em recuperação judicial, né? Então já está... Sim, a empresa que está em recuperação judicial não quer dizer que esteja falida, não, ou insolvente. Se ela estivesse falida ou insolvente, o processo não seria de recuperação. Pois bem, está colocada a questão. Eu dou provimento. Para quê, doutor Metão? Eu quero saber para quê. Estou esperando para incluir o sócio. De Vossa Excelência. Eu também dou provimento, só quero saber qual é o final. É aqui. Doutor Jorge, ele deu provimento para reconhecer a legítima oportunidade da desconsideração da pessoa jurídica. Pronto. Aí a preliminar. Só que ele adentrou no mérito, certo? No mérito vai de encontro ao que nós pensamos, que é o quê? Que é os sócios respondem pelas obrigações da empresa, certo? Então, pode desconsiderando e redirecionando a execução, ou, no caso aqui, a reclamação diretamente para os sócios, certo?
Então, esse é o problema. No mérito, doutor Pedro Portela, na minha opinião, advogado dos reclamantes, ia caindo nessa situação, porque se ele disser, não, doutor Jorge, se todo mundo acompanhar o doutor Jorge, eu declino a ostentação, então, tudo bem, mas só que ele não seria atendido no que ele está pedindo. Ele está pedindo que a reclamação seja redirecionada, ou agora no conhecimento, aliás, já agora no conhecimento, para os sócios, certo? O doutor Jorge diz que pode, mas no mérito diz que não é, nesse momento, cabível, porque falta 3 pressupostos da reconsideração, da desconsideração da pessoa jurídica. É isso ou eu estou enganado? É isso, desembargador Mané disse. Os 3 são má administração, gestão fraudulenta e confusão patrimonial. É só Vossas Excelências votarem agora. Eu acho que a questão está muito bem colocada. Exatamente, eu também concordo. Eu acho que é porque eu não entendi bem, porque o desembargador Jorge diz aqui assim. O distrito é só dado reclamante, com exceção do tema condenação de todas as empresas reclamadas, ante a ausência de interesse. E no mérito, dá-lhe parcial provimento para afastar a declaração de legitimidade passiva dos sócios, rejeitando de logo o pedido de desconsideração de pessoa jurídica. O que é que ele quer dizer? Que são legítimos os sócios, mas no mérito eles não, por hora, não respondem por nada que a empresa poderá pagar. Não estou votando, quero deixar isso bem claro. Não estou votando, estou só explicando o voto. Assim tem que se acompanhar. Doutor Meton, pela ordem, vocês me permitem só uma manifestação. Em verdade, eu peço desculpa até que eu também entendi de forma equivocada, como esclareceu o doutor Mané Dilson, o procedimento do doutor Jorge Alain. Quando eu conclamei que houvesse a revisão do voto de Vossa Excelência e do doutor Mané Dilson, era entendendo que o doutor Jorge Alain estava dando provimento à condenação dos sócios solidários nessa fase. Então, aí eu retifico, na verdade, essa informação. Porque o nosso desejo é de que, como o senhor colocou, e havendo a responsabilidade dos sócios, nessa fase de conhecimento, logo, os sócios sejam incluídos na condenação solidária. Como tem entendido... Doutor Meton, infelizmente, na verdade, o caso era de reconhecer a legitimidade e baixar para o primeiro grau, mas ninguém pode baixar um processo só para o juiz de primeiro grau suprir essa deficiência. Na verdade, ele deveria ter analisado como eu estou analisando o mérito. Se o tribunal decidir, se a turma decidir nesse sentido, também pode ser feito. Afastar a carência de ação e devolver o processo para que o juiz de primeiro grau analise se houve ou não houve má gestão, gestão fraudulenta ou confusão patrimonial. Eu estou analisando já. Entendi que a causa está madura. Perfeito. Não, vamos acompanhar, né, desembargador disso? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista regimental para analisar essas 3 coisas aí do doutor Jorge. O que nós estamos decidindo aqui, eu acompanho o doutor Jorge para afastar a ilegitimidade. Desembargador Mané Dilson, inclusive, a turma já julgou um caso idêntico a esse. Você pede vista e verifica como foi que a turma decidiu. Exatamente, eu já votei. Se não tiver outro processo nessa sessão, eu já votei outro na sessão passada, mas eu já votei. Eu só preciso agora analisar a segunda. A legitimidade fica, então, reconhecida e eu vou analisar e trago na próxima sessão ou em outra sessão a questão do mérito, se realmente, nesse momento, eles estão na condição de responderem já pela ação. Pronto, perfeito. Ficou assim, com vistas, desembargador, né, Dilson Fábio. E registra o voto do senhor, né? Vamos Acompanhando... aguardar a vista, doutor Edilson, para eu votar, viu? O senhor vai aguardar. Vou. Eu sou o terceiro voto, né? Ok. Número de ordem 8, relator doutor Meton, processo 1082, dígito 22.2020.004, pedido de sustentação oral, doutor Alcindo Luiz Lopes, que eu não vejo aqui na sala. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Sou eu que vou fazer, Flavinha, Excelência, a sustentação desse processo.
Obrigado. Substituindo o doutor Alcindo, né, doutor Mário? Positivo. Obrigada. Bem, quem recorre a Oswaldo Mendes e Companhia Limitada em face de Nilson Teixeira de Souza, eu estou propondo, presidente André Dilson, conhecer do recurso ordinário e dar de parcial provimento apenas para excluir da condenação a multa do 477, parágrafo 8º da CLT. Excluindo a multa do 477, mas veja até que tem uma divergência do embargador André Dilson. Ou não, doutor Edilson, o doutor Mário tem interesse sustentário. Sim, então eu estou presidindo com a palavra o doutor Mário. Mário Bom André. dia, excelente. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores, justíssimo representante do Ministério Público, eventuários, colegas advogados. Excelência, no tocante à multa do 477, parágrafo 8º, o pleito do reclamante recorrido é a rescisão indireta, né? E a defesa da empresa exatamente no sentido de que a multa do 477 ela não tem lugar quando o pleito é de rescisão indireta. Inclusive, no recurso, a gente traz decisões do TST que ratificam esse entendimento. Cita aqui, por exemplo, uma decisão da ministra Kátia Magalhães Arruda, que diz: a multa do 477, parágrafo 8º do CLT, não é devida em caso de rescisão indireta do contrato de trabalho, pois essa pressupõe decisão judicial que a declare, de modo que não há como reconhecer mora do empregador. E outro julgado também da relatoria do ministro Pedro Paulo Manos. Doutor Mário, só um minuto, doutor Mário. A multa do 477 parece que o doutor Meton está retirando e o doutor Jorge está acompanhando. Acho que não se Já, exatamente. Então, excelência, diante do posicionamento da corte, o declínio da sustentação é porque o desembargador Meton disse que havia divergência, mas não explicou realmente. Não, né? Por isso que eu resolvi lhe interromper, certo? Sem problema. Então, o senhor, Anderson, o senhor declina do restante da sustentação, porque o voto do doutor Meton é dar-lhe parcial provimento para excluir da condenação a multa prevista no artigo 477, mantendo no mais a sentença. É essa a decisão do doutor Meton. Aí, aqui, o doutor Meton está sendo acompanhado na multa pelo doutor Jorge Alain e mantendo a sentença restante por unanimidade. Pois, nesse sentido, excelência, eu declino do tempo restante da minha sustentação, em virtude da decisão da turma. Então, fica proclamado o resultado nesses termos, nos termos do voto do desembargador Meton Marques. Vencido este desembargador que não excluía a multa do 477. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, doutor Meton. Pois não. Flavinha. Número de ordem 7, relator doutor George, processo 496, dígito 79/2020-005. Pedido de sustentação oral, doutor Pedro Henrique Alencar, que eu não vejo na sala. Número de ordem 7, processo 496. Embargador Jorge, com a palavra. Então, presidente, é um recurso ordinário da PEC em processo que tem por objeto a anulação de auto-infração, com base num eventual cerceamento de defesa administrativo e a ausência de base de cálculo da multa. Presidente, colegas, eu estou conhecendo e negando provimento, porque, embora tenha havido um probleminha no curso de processo administrativo, o problema foi sanado e as alegações da recorrente foram avaliadas no âmbito administrativo e a base de cálculo se encontra definida no auto de infração. Então, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. É como voto, presidente. Pois não. A Flavinha não tem isso aqui sustentado, né? Não está presente. Não, eu vejo que está unanimidade, desembargador Jorge. Então, sem divergência, é assim que se proclama, negando provimento ao apelo. Número de ordem 6, relator doutor Jorge, processo
156, dígito 46, 2017-004. Pedido de sustentação, doutor Elmano Lacerda, eu também não vejo ele na sala. Número de ordem 6, processo 156. Então, presidente, é um agravo de petição em que se discute a alteração de ofício pelo juiz da penhora. Eu estou conhecendo e dando provimento, reconhecendo que o juiz, na execução, também está sujeito àquele princípio geral que informa o exercício da jurisdição, que é não agir de ofício. Pois não. Eu vejo aqui o desembargador Edilson cravou uma divergência para manter a decisão agravada. E eu o acompanhei. Diz que Então, é só para tomar o resultado, presidente. diz que cabe ao juízo zelar pela rapidez e efetividade da execução. Então, por maioria, vencido o desembargador relator, foi negado provimento ao agrado de petição. O acordo ficou Vossa Excelência mesmo, Pacato Jorge? Não, Acho que não, né? não, agora vai sobrar para mim, mas eu acho que o doutor Jorge está com a razão de ele não tem a obrigação de fazer um voto onde nós dizemos que a nossa tese é a vencedora. Acordo do desembargador Manuel Edilson Cardoso. Aí a doutora Flávia vai contando aí, vê se como é que está o doutor Beton, se está muito na minha frente. Quando está presidindo, não relata, só conta. Não, senhor, não tem isso não, na nossa turma. Mas por aí está aqui, eu já pedi a palavra, digamos assim, já está comigo. Vamos para frente, doutor Beton. Não, vamos lá, Flavinha. Número de ordem 5, relator doutor Edilson, processo 137, dígito 20, 2020, 106, pedido de sustentação pelo doutor Odair Pereira, pela parte recorrente. Número de ordem 5. Então, recurso ordinário de Adriano Alves da Silva Microempresa, recorrido Francisco Barros de Macedo, prestação de serviço de forma eventual versus relação de emprego e ônus da prova, certo? É sumaríssimo, deixa eu ver aqui, só um minuto que Não está processado como sumaríssimo. Pois é. Então, eu vou para o finalmente, certo? Aqui. Porque meu computador está lento, não está na passagem. Então, conheço do recurso ordinário, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e no mérito nego-lhe provimento. Pois não. Há interesse na sustentação, doutor Odair? Sim, Excelência. Pois não. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Até 10 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores, representantes do Ministério Público do Trabalho e eventuais colegas que estejam presentes nessa sessão, meu cordial bom dia a todos. Excelência, inicialmente eu gostaria de falar sobre algumas considerações iniciais. Primeiramente, no tocante aos relevantes serviços prestados pela Justiça do Trabalho durante esse período de pandemia, mantendo a efetiva prestação jurisdicional. No entanto, eu gostaria de fazer uma colocação quanto o cuidado que se deve ter na oitiva de testemunhas na primeira instância. O ambiente virtual favorece muito a manipulação de testemunhas. Nesse caso específico, eu sempre tive muito respeito pelos atos processuais, não intervi, mas no momento eu vi que o ambiente levava a crer que a testemunha apresentada pelo reclamante estava sendo orientada. Mas o momento já foi superado, já precluiu, eu não arguí em audiência, mas fica aqui essas considerações. Gostaria também, em sede de considerações iniciais, falar um pouco sobre o que é os platôs de Guadalupe, onde o reclamado exerce suas atividades. O Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe é um projeto irrigado público de titularidade da União,
onde atualmente estão assentados 114 irrigantes e 3 empresários de grande porte. E aqui o projeto explora a fruticultura irrigada, além dos grandes empresários que plantam soja. É um perímetro próspero localizado às margens do Lago de Boa Esperança, no município de Guadalupe, Piauí. Com relação ao fato em si, destaco o fato da existência de 114 lotes de pequenos produtores dentro do perímetro irrigado, no qual a reclamada exerce suas atividades na produção de banana. A sentença coloca que houve o protagonismo exclusivo das testemunhas, ao afirmar que só não foram apresentadas provas materiais com relação a fatos controvertidos. No entanto, Excelência, eu gostaria de ressaltar que a reclamada ela junta aos autos extrato do CAGED, onde apresenta que há nos seus quadros funcionários regulares e onde cumpre todas as suas obrigações patronais em dia. Se nós formos analisarmos a petição inicial do reclamante, ele coloca como requeridos, reclamados na referida ação, Adriano e Valdemir. Ou seja, já na inicial, ele coloca 2 pessoas distintas como reclamados. E, analisando ainda mais a instrução realizada de forma virtual, com o colhimento dos depoimentos das testemunhas, a juíza, em primeira instância, ela utiliza um trecho do depoimento da testemunha do reclamado, quando ele diz que trabalha de 2 a 3 dias por semana, nos demais fica em casa. A juíza, de forma equivocada, entendeu que esse trecho ele estava se referindo à testemunha do reclamado, e, na verdade, não, ele estava falando do reclamante. O reclamante, e ela utilizou isso em sua fundamentação para dizer que a testemunha do reclamado laborava de 2 a 3 dias por semana e era em situação semelhante ao reclamante. Ela considerou que esse fato, e a testemunha era funcionária de carteira assinada, considerou esse fato como fundamental para o reconhecimento do vínculo trabalhista. No entanto, a testemunha, no momento de sua fala, ela está se referindo ao reclamado, que ele só trabalhava de 2 a 3 dias por semana. E cabe também, Excelências, a gente trazermos um trecho também do depoimento do próprio reclamante, onde ele diz que não conhece nenhum outro produtor de banana no projeto. Ora, Excelências, aqui se trata de Guadalupe, uma cidade pequena, de 10 mil habitantes. Dizer que não conhece um produtor que trabalha no lote ao lado, lotes pequenos, de no máximo 10 hectares, o reclamante ele tenta utilizar isso para não dizer que prestou serviço para outros produtores de banana no perímetro. O que é que acontece de fato? Aqui, muitos trabalhadores preferem não ter sua CTPS anotada. Primeiramente, por questões de eventual futura aposentadoria especial rural. E também porque, prestando diária a diversos produtores, no final do mês, ele consegue ter uma remuneração maior, já que não há descontos previdenciários. É uma realidade existente aqui no perímetro e, infelizmente, muitos preferem não ter CTPS anotada e prestam serviço a mais de um produtor. Aí já desvincula o vínculo da subordinação. Aí eu destaco, senhor Excelências, nessa parte, trecho da fala da testemunha do reclamante, onde ele diz que antes de trabalhar para os reclamados, fazia diária para outros produtores, que não se recorda o nome de outros produtores. Aí o mais importante, que recebia um salário mínimo mensalmente. Isso fala da testemunha do reclamante, que recebia um salário mínimo mensalmente.
que às vezes recebia salário inferior ao mínimo por conta dos dias trabalhados. Ou seja, havia mês que ele recebia inferior ao mínimo porque ele trabalhava de diário, ele não trabalhava todo dia e recebia inferior ao mínimo por conta dos dias trabalhados. Excelência, para finalizar, eu coloco mais uma vez o fato da sentença reconhecer que houve vínculo trabalhista única e exclusivamente com um dos reclamados, que na verdade é uma pessoa jurídica, que é Adriano Alves da Silva, ME. E que pese a sentença reconhecer o vínculo trabalhista apenas com um dos reclamados, na inicial constam 2 reclamados. E isso demonstra que o reclamante, ele não laborava única e exclusivamente para o senhor Adriano, e sim para mais de uma pessoa dentro do perímetro ligado para a Torre de Guadalupe. E são por essas argumentações, excelências, que a gente pleiteia que a nova sentença de primeiro grau seja revista para, no mérito, não ser considerada o reconhecimento do vínculo trabalhista. Era o que tinha. Muito obrigado. Quer dizer que ele demandou contra vários e a sentença reconheceu só contra um. Só contra um. Presidente, em função desse aspecto levantado pelo advogado, eu vou pedir vista regimental para analisar, presidente. Era isso que eu ia aconselhar. Então, ficou... Desembargador Edilson, Vossa Excelência ouviu, se convenceu em contrário ou precisa dar vista, desembargador Jorge? Não, eu mantendo meu voto, mantendo a sentença. Vamos aí, eu particularmente acho que está caracterizado o vínculo, e se ele quiser entrar contra o outro, pode até entrar aqui, aí seria até demais, porque ele trabalha 2 ou 3 dias por semana para esse daí. Mas é que ele disse que ele demandou contra um grupo, né? Não, foi contra 2 irmãos, Valdemar e Adriano, certo? 2 irmãos. A sentença entendeu que o Adriano é quem é o responsável, certo? O contratante, certo? Então... Desembargador Mané Dias, Vossa Excelência poderia esclarecer se os irmãos exploravam o mesmo lote? Aí, doutor, o senhor agora... Se exploravam o mesmo lote, eu até nem vou pedir vista. Agora, se eram lotes diferentes... Eu não vou assumir se o doutor puder esclarecer, mas eu acho que era o mesmo lote, certo? O doutor Daí podia esclarecer. Não, permanece a vista, presidente, para não tomar mais tempo. Com vista. É Adriano e Valdemir, certo? Com vista, desembargador Jorge. Ele disse que foi condenado a uma PJ, né? A PJ, que é Adriano Microempresa, certo? Certo. O que eu concluí, a sentença concluiu, o que eu corroborei, é que trata-se de uma atividade comum, onde a jurídica é o Adriano, certo? Microempresa, certo? E os sócios, digamos assim, mesmo não constando... Aliás, os sócios, na prática, seria Adriano e Valdemir. Foi isso que eu concluí. Mas... Eu digo assim, como está comprovado que não foi todo dia, esses direitos serão tudo salário mínimo, não tem uma proporção. Que é aquele negócio, pode trabalhar meia jornada, trabalhar 2 dias por semana. Mas esse aspecto também, presidente. Vamos seguir. Vista desembargador Jorge. Com vista desembargador Jorge, vamos chamar o próximo, Flavinho. Número de ordem 4, relator doutor Jorge, processo 117, dígito 44, 2020-004, pedido de sustentação, doutor Mário Andretti. Número de ordem 4, processo 117. Desembargador Jorge. Então, presidente, é uma recursabilidade da Transcol e o processo tem por objeto a insalubridade, a caracterização da insalubridade
no transporte coletivo. Eu estou conhecendo o recurso, mas, em decorrência da prova técnica, estou negando provimento, estendendo o devido adicional por conta de que o perito entendeu caracterizada a atividade insalubre. É como voto. Aqui está o nome, viu, doutor Mário? Sistema. Eu só gostaria de... Pois não. Posso iniciar? Pode, com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores, saúde novamente a todos. Eu só queria citar, Excelência, no RO da empresa, a gente indica a questão da exigência contida na súmula, inclusive uma súmula do Tribunal 22, a súmula 42, que diz o seguinte: não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. É uma súmula do próprio tribunal, né, que ela reproduz o teor da súmula 448 do TST, né? E a súmula 460 do STF diz no mesmo sentido: para o efeito de adicional de insalubridade, a perícia judicial em reclamação trabalhista não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato de competência do Ministério do Trabalho e Previdência Social, né? Então, Excelência, essas três súmulas ela reflete exatamente a tese defendida pela empresa, que, em que pese a existência do laudo pericial, né, a atividade ela deve ser considerada, deve estar enquadrada no Ministério do Trabalho como uma atividade insalubre. Inclusive, esse mesmo raciocínio a gente pode utilizar na redação da súmula 43, também do Tribunal 22, que diz o seguinte: adicional de insalubridade, salário e condição, a reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido, ou ao princípio da irredutibilidade salarial. O que é que a essência dessa súmula diz? Que se a entidade competente desclassifica uma atividade como insalubre, o adicional de insalubridade também deve ser cessado. Então, eu posso dizer que, para que o adicional de insalubridade seja garantido ao empregado, a atividade deve ser caracterizada ou enquadrada, classificada como atividade insalubre, Excelência. É isso, basicamente, que tem a gente argumentar nesse aspecto que pese o entendimento da turma, que reconhece a insalubridade pleiteada pelo reclamante, muito embora, repito, ainda que haja o laudo pericial, mas essa condição estabelecida nessas três súmulas que nós estamos agora, no sentido da empresa, não se encontra caracterizada, e, por isso, a insalubridade seria indevida. Obrigado pela atenção. Pois não. Pagador Jorge, abalou a sua convicção? Não, eu acho até que isso é matéria de recurso de revista já, e já está antecipando. Pois não. Eu vejo que está unânime o sistema. O pagador Edilson mantém também, então, por unanimidade. Digo isso porque o tribunal vem decidindo assim, não é isso, presidente? Já vem decidindo assim há algum tempo, inclusive em ações coletivas. Já. O tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso, levou o provimento. Próximo, Flavinha. Bom dia a todos, bom trabalho, boa semana, muita saúde. Bom dia, doutor Mário. Boa corrida. Obrigado, igualmente. Que é da Fórmula 1, não é? Da Fórmula Indy. Só não sou tão rico quanto ele, mas dirijo melhor. Muito bem, chefe. Um abraço, tudo de bom a todos. Um abraço. Bom dia. Número de ordem 2, relator doutor Jorge Embargos, processo 12.16.77, 2019-006, não tem advogado presente. Eu vejo que está unânime o desembargador Jorge. Então, presidente, essa é uma declaratória. Eu estou conhecendo e negando. Por unanimidade, conhecido negado provimento aos embargos. Próximo, Fábio. Presidente, os meus encerrados, sabe? Doutor. Oi? Terminamos? Encerramos a sessão. Mas ia tão bem. Ia tão bem, menina. Muito bem. Então, Mas amanhã tem mais, doutor Metão.
se Deus Tem quiser. sessão amanhã, doutora Flávia? Amanhã é Oh, feriado. desculpe, eu tô doida. Ó, Semana que vem. Se a não, tá pandemia- doido não, só equivocado. Amanhã é feriado nacional. Pois bem, a todos bom dia. Eu vou fazer um registro aqui, que já é tardio, mas não custa, né? Pelo passamento do doutor Luiz e sua genitora, a Vida, né? A Vida, que semana passada foram vítimas da Covid. O doutor Luiz foi esposo da desembargadora Liana Scheibe, e eu acho que com ela tem uma filha. Pois bem, nossos pêsames à família e do Fábio. Muito bem, doutor Metão. Assim, eu declaro aberta, encerrada a presente sessão, desejando a todos boa continuação de semana. Muito obrigado, doutor Meton. Um abraço a Gente, todos. abraço a todos, doutor Luzar, doutora Flávia, doutor Manedis, doutor Meton. Me despeço agora. Muita saúde e paz para todos vocês Bom aí. dia a todos. Todos nós, para Amém. todos nós. Vamos para frente. Deus o Amém. Nós todos. Visconde da Barra Grande. Amém. Deve ter